Olá, meu nome é Robson, sou líder em treinamento da Rede de Homens. Vou ler o capítulo 4 ao 7 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro arde em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitam-se a isso, sacrificarão, acabalão num só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. E está com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubam facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E fazem com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os aróbios, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. Iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar em Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acaratadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tomavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, como suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E se sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, escudos e arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão, faziam
a obra e na outra tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina. Ali vos ajuntareis conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade deles tinham as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que começamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Sobre as nossas terras e as nossas vinhas, agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos com seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei como mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usará e tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis, vossos irmãos, ou vendereis iam a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do empóbrio dos gentios, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos entre ganhos, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e seus olivais, e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos exigeis deles. Então disseram: restituiremos e nada procuremos, deles faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar, que fariam conforme esta palavra. Também o meu
regaço, sacudi e disse: assim sacuda a Deus e todo homem de sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. Louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e o vinho. E além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação. E terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também as aves se preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as obras por portais. Sambalate e Gesem enviaram e a dizer: vem, o congregamo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer meu mal. Enviei-lhes mensageiros e dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cesaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira ouviram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu Gesem. Disse que tu, os judeus, intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultaremos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, com coisa alguma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventaste. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Entretanto, eu, em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metaebel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo.
e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma estarei. Eu conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituparem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profecia, Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eleu em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o de todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que os nossos Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante a mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Sucedeu, mas que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto assistirem ali, fechem as portas e vos trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante de sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número de homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate Moabe, 2 filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845.
os filhos de Zacai, 770, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 677, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater e de Ezequias, 98, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Afarife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefirá e Beerote, 743, os homens de Ramá e Gebá, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens doutra Nebo, 52, os filhos de outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Hadide, Ono, 721, os filhos de Seanã, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Araim, 1.207, os levitas e os filhos de Jesua, de Cadmiel, filhos de Rodeva, 74, os cantores e os filhos de Asaf, 148, os porteiros e os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon e os filhos de Acube, os filhos de Hatita e os filhos de Sobai, 138, os netineus e os filhos de Zia, os filhos de Razafua e os filhos de Taboate, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana e os filhos de Hagaba e os filhos de Salmai, os filhos de Hanã e os filhos de Gidel e os filhos de Gar, os filhos de Reaías e os filhos de Rezim, os filhos de Necoda e os filhos de Gazão, os filhos de Uzá e os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meanim e os filhos de Nefusim, os filhos de Bequebuque e os filhos de Hacufa, os filhos de Azur, os filhos de Basilate, os filhos de Meida, os filhos de Azar, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera e os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Hatifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala e os filhos de Dacom, e os filhos de Gidel, os filhos de Cefaías, os filhos de Hatil, os filhos de Poquerete, Azarabim e os filhos de Amon, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram a Tel-Melá, Tel-Hazar, Querube, Adom e Mer. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias,
os filhos de Necoda, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou de nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E os Tisata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Áfora e seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e seus mulos, 245. Camelos, 430. E 5 jumentos, 6.720. E uma parte das cabeças dos pais deram para a obra. Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 aratéis. E o que deu o resto do povo foi o ouro, 20.000 dáricos, e em prata 2.000 aratéis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros e os cantores e alguns do povo, e os netineus e todo o Israel nas suas cidades. Quero agradecer aqui a todos que acompanharam a leitura e fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento que me concedesse. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por todo o ensinamento, que Teu Espírito Santo esteve conosco nessa leitura, Pai. Eu te agradeço de coração e te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém.